Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês o alimento que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa. Meus irmãos, nós estamos compartilhando com você a palavra do Senhor. Que não existe nesse mundo, nem fora desse mundo, alimento melhor do que esse. Nós precisamos do alimento para a carne. É óbvio, né? A carne não vive sem alimento e água. E o nosso espírito, irmãos, não vive sem o alimento para o nosso espírito, sem a água viva que vem do céu. Amém? Palavra de Deus para nós nesse dia. Para você que não nos conhece, a irmã Lilian, aqui o irmão Jesus, meu esposo, eu vou pedir para você, meu querido, minha querida, se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, amém? Vocês não estão compartilhando os irmãos aqui, vocês estão compartilhando Deus, a palavra de Deus, o alimento espiritual que toda a terra precisa, meus queridos, todo mundo precisa de Deus. Nós não estamos aqui vendendo boleto, pedindo dinheiro, nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui partilhando a palavra de Deus, compartilhando Deus, o que Deus tem mostrado, tem dado para nós podermos vencer as tribulações, as dificuldades desse mundo. Amém? Todo mundo está precisando muito, meu querido, ouvir a palavra de Deus, por isso eu peço para vocês, compartilhe a palavra de Deus, a palavra do Senhor é alimento para nós. Amém? Então eu vou ler aqui com vocês, mais uma vez, no livro de Mateus, no capítulo 5 ainda. Agora eu vou ler do versículo 13 ao 16, amém? A palavra aqui diz assim, o sal e a luz, amém? Diz assim no versículo 13, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor ele nos deu nesse dia. Amém. Deus, o que Deus está falando sobre o sal e a luz? O sal, irmão, somos nós que pregamos a palavra de Deus. Se nós não tiver a direção do Espírito Santo na nossa vida, para ser uma pessoa moderada naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos sair da vontade do Senhor, vamos sair do centro da vontade do Senhor. Quando nós estamos realmente ali, na presença de Deus, nós estamos ali, sendo uma pessoa moderada em tudo que nós vamos falar, da maneira certa, da maneira correta, na direção do Espírito Santo, nós estamos sendo o sal da terra. Porque, como disse o sal, se você pôr demais, ele salga e não tem como voltar atrás. E se você pôr de menos, você vai ficar sem sal, sem sabor. Fica insonso, né? Sonso. Então, irmão, o que Deus está dizendo nessa palavra? Você não pode ser mais ou menos para servir a Deus. Você não pode ser mais ou menos. Ou você seja ali corretamente na presença de Deus, 100% na presença de Deus, ou você não é. Ou você faz as coisas certas, ou você não faz. Não pode ser mais ou menos. O demais você está sendo, vai ser problema. Você vai sair da presença de Deus, as pessoas vão ouvir, não vai querer ouvir aquilo que você está falando, que você saiu do centro da vontade de Deus, do centro da direção do Espírito Santo. Então você tem que estar dentro do centro da direção de Deus, do Espírito Santo, para que essa palavra ela chegue ao coração daquela pessoa e ela faz efeito naquele coração. Ela germina, ela cresce,
aquela pessoa receba aquela palavra e ela possa sentir a presença de Deus. Quando nós falamos, nós pedimos ao Espírito Santo que direcione as nossas palavras. Que não sejamos nós dizendo qualquer coisa, porque quando nós diz qualquer coisa, nós estamos saindo da presença de Deus. Nós não estamos sendo mais o sal, aquele controle, nós tendo controle na nossa vida. Nós temos que ter controle, ter ali a nossa vida no centro da vontade de Deus, do Espírito Santo. A luz, como que as pessoas podem ver nós? Quando nós fazemos as coisas certas. Todo mundo vai olhar para nós, vai, poxa, aquele rapaz lá faz a coisa certa, aquele homem lá, ó, ele é uma pessoa de Deus. Então as pessoas veem algo de bom na nossa vida. Quando Deus, aquela pessoa que vive na escuridão, ela não consegue ver porque ela está na escuridão. Mas quando ela começa a abrir os olhos, começa a enxergar as coisas certas, aí a luz começa a brilhar no coração dela, ela começa a ver as coisas certas. Mas quando ela está na escuridão e ela não deixa a luz entrar na vida dela, que é a palavra de Deus, ela não deixa, então ela não consegue ver as coisas boas. Sempre está olhando e vendo algum defeito nas nossas pessoas. Ela olha o defeito de um, defeito de outro, porque a escuridão não deixa ela ver. Se apagar a luz num lugar bem escuro, você consegue ver alguma coisa? Não. E assim, é quando nós estamos fora da direção de Deus, fora do caminho de Deus, nós estamos na escuridão. E quando nós olhamos para a pessoa, pode ser pessoa de Deus, pessoa disso, pessoa aquilo, você vai falar mal, porque você está na escuridão. Você não vê as coisas perfeitamente. Como Jesus falou para os discípulos, vocês, ainda não enxergam as perfeições, as coisas de Deus. Então precisa o quê? Abrir o coração, abrir a mente para enxergar. Amém, irmão? Como Deus, ele mostra, eu estava aqui olhando para o celular, e a gente precisa acender a luz da sala. Nossa casa é sala e cozinha, né? E a gente acende a luz da cozinha para que dê claridade ao vídeo, para você enxergar melhor. E a gente precisa acender a luz lá da sala, porque senão atrás de nós fica escuro, né, irmãos? Então você imagina nós aqui gravando para vocês e essas luzes apagadas. E nós precisamos deixar a casa fechada por causa de eventuais barulhos, por causa da avenida. Então assim, por mais que nós gravamos todo domingo, a gente mora numa avenida, não tem como. Às vezes passa algum caminhão pesado, algum carro barulhento. Se nós gravar esse vídeo para vocês, irmãos, com as luzes apagadas, vocês não vão enxergar direito. Vocês não vão ver nossa face direito. Vocês vão ver, mas vão ver meio apagado. Luz, ela foi feita para ficar assim, irmão, acesa e num lugar visto, visível. Imagina aquela luz lá em cima, se não houvesse aquela luz lá em cima e fosse embaixo, na parede ou no chão, e nós acendêssemos essa luz, vocês não iriam enxergar. Vocês não iam ver a luz, né? E a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que ser luz. E quando Deus fala nós temos que ser luz, meus irmãos, as pessoas têm que ver a luz de Deus em nós, né? Como que eu vou? Mas eu vou andar com uma luz acesa na mão? Não, meu querido. Você vai mostrar através das suas atitudes, através das suas palavras. Você vai ver uma pessoa em dificuldade, você vai se oferecer como amigo, como ajuda para aquela pessoa. Isso é ser luz, né? É mostrar para as pessoas assim, poxa vida, olha, aquela pessoa realmente é de Deus. Eu nunca falei com ela, eu nunca nem cumprimentei direito, mas ela viu que eu estou em dificuldade, ela veio se oferecer a mão para mim. Isso é ser luz. Isso é ser luz no mundo. Meus irmãos, tem muita pessoa na escuridão, tem muita gente em trevas. E como Deus ele mostrou para nós no outro vídeo que nós gravamos, né? A palavra de Deus, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser compartilhada. Isso, né? Sim. E é o que nós estamos fazendo, meu querido, minha querida. Meus irmãos, nós estamos mostrando para vocês, compartilhe a palavra de Deus. Não compartilhe a sua religião, não compartilhe a placa da sua igreja, não, compartilhe a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar no controle, no comando da sua vida, né?
não tá que pedra. Não, aquela pessoa está em dificuldade porque ela merece. Ela merece, porque olha, quantas vezes eu cumprimentei, não é, amor? A gente não era assim antes? Eu tô falando, irmãos, porque nós éramos assim. Quantas vezes, meu marido, eu cumprimentei aquela pessoa, ela me virou as costas, ou mal me cumprimentou, nem olhou nos meus olhos. E aí a gente já começa a tacar pedra na pessoa e achar que a pessoa é merecedora do sofrimento. Meu querido, você sempre foi errado. Você nunca foi totalmente certo. E antes você era totalmente errado. Mas alguém foi usado por Deus para partilhar com você o alimento que Deus ele oferece. Alguém foi luz na tua vida e hoje você é conhecedor da palavra de Deus porque alguém, meu querido, não olhou para você, para os seus erros, para os seus pecados. E foi lá e partilhou com você e te estendeu a mão. Essa pessoa, ela colocou sal na sua vida. Ela era sal. E ela deu sal na medida certa para você. Ela deu sabor para a sua vida. Eu sei porque assim Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. Então assim, meu amado, minha amada, olhem para a palavra do Senhor. O que você está fazendo? Olha, eu não sei. Mas Deus, ele me colocou isso no coração. Ele está falando com você, meu querido. Ele está falando com você, irmã. Olha para a palavra de Deus. Você tem sido sal na medida certa? Ou você tem dado sabor? Ou você tem salgado? Ou você tem deixado sal em excesso na sua boca? Hein? Nas suas atitudes? No seu compromisso com Deus. Você tem sido luz nesse mundo, meu querido? Você tem brilhado? A luz de Deus, ela tem brilhado em você? Você olha para as pessoas com amor, com carinho, ou você olha com desdenho, ou você olha com nojo, ou você olha com arrogância, porque você é uma pessoa perfeita, meu irmão, você tá se enganando a si próprio. Cuidado, minha irmã, cuidado. Olha para Jesus, Jesus é o nosso exemplo, não é, amor? Com certeza. Jesus é o nosso maior exemplo. Afinal, a luz. Ele não olhou para aquela adúltera, pega ali, em adultério ali. Jesus não olhou para ela com ar de superioridade, ele não olhou ali com, nossa, grandeza, né? Tira ela de perto de mim, porque... Nossa, eu não suporto o pecado. Meu irmão, nós temos que ser contra o pecado, não contra o pecador. O pecador nós devemos amar, nós devemos dar amor para ele, como Jesus deu amor para aquela adúltera. Né? Para aquela adúltera. E deu amor ali para aquele homem que ele nem era o cobrador de impostos, ele era o chefe. O Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de imposto. Então ele era o que mais roubava, irmãos. E Jesus foi aonde, irmãos? Quando ele chegou ali, Jesus falou que Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Por quê? Porque, meu irmão, Jesus não olhou para o pecado de Zaqueu, Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Aí eu falo para vocês, eu não consigo olhar para o coração de uma pessoa, mas eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu uso Jesus como meu exemplo. Bom, aquela mulher, ela está adulterando, ela está pecando, tá? Mas Jesus teve amor pela adúltera, então eu vou ter amor por essa mulher. Eu vou mostrar para ela. Exemplo, né? Eu vou mostrar para ela a luz. A luz. Eu vou ser o sal aqui nessa terra, como a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser. Amém, meus irmãos? Então, assim, eu não vou falar, eu teria muita coisa ainda para falar, muita coisa dentro dessa palavra, mas o vídeo vai ficar muito longo e vai enfadar vocês vão ficar cansados, não vão querer assistir. Então, eu vou encerrar por aqui. Então, como diz aqui no último versículo, aqui no 48, fala assim, né, olha, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu.
Então, Amém, que as pessoas irmãos. possam olhar para vocês e louvar a Deus. E ver a Louvar luz, a né? Deus pelo que eles têm visto, pela luz de Deus que Ele tem visto na vida de vocês. Amém, meus queridos? Até aqui o Senhor deixou essa palavra e mais uma vez eu vou pedir, compartilhe esse vídeo, meus queridos. Compartilhe, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal, hype o nosso vídeo, para que o YouTube venha entender que esse vídeo é bom. A irmã Lília não é boa, nem o irmão Jesus, mas a palavra de Deus que nós estamos falando aqui, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Então, compartilhe esse vídeo, amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.